Gente, se você está com a Bíblia, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia aí, em Atos capítulo 16. E hoje a minha filha, nós estávamos juntos e ela falou uma coisa do nada. Minha filha às vezes tem umas tiradas assim, do nada ela falou assim: papai, eu fiz uma descoberta. Quando nós abrimos a Bíblia, nós abrimos a boca de Jesus, né? Aí eu fiquei assim, da onde que ela tirou essa história? Quando nós abrimos a Bíblia, nós abrimos a boca de Jesus. Eu virei para ela: mas da onde que você tirou essa história? Ela falou: não, pai, porque quando nós abrimos a Bíblia, Jesus fala conosco. E eu fiquei impressionado, porque essa sabedoria não veio de uma menininha de 6 anos, não, veio do alto. E é a mais pura verdade. Quando nós abrimos a palavra de Deus, Jesus fala conosco. Por isso, abre a tua Bíblia aí e permite que o Senhor fale com você. Lá em Atos capítulo 16, nós leremos a partir do versículo 25, Atos 16, a partir do 25, a palavra de Deus nos diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Olha que passagem incrível. E eu gostaria de pensar hoje sobre essa liberdade do cárcere. Essa liberdade do cárcere aqui, nós podemos perceber em 2 pessoas. E não é em Paulo e em Silas. Nós podemos ver Paulo e Silas sendo libertos do cárcere, mas o próprio carcereiro. O próprio carcereiro era prisioneiro de um cárcere. Ele era prisioneiro do pecado. Ele era prisioneiro de crenças limitantes, ele era prisioneiro das algemas do inimigo, ele era prisioneiro de uma lei que o fazia pagar se algum prisioneiro fugisse. Por isso ele se assusta tanto, porque há esse terremoto. Então esse terremoto abre todas as portas, e ele olha ao seu redor e vê todas as portas abertas, e a primeira coisa que vem na cabeça dele é: todos fugiram, e eu vou ter que pagar a dívida de todos. E se porventura um desses prisioneiros, a dívida deles for a morte, eu vou ter que pagar com a minha própria vida. Então ele já se antecipa o negócio, ele puxa a espada e ele mesmo vai pagar a sua conta antes que alguém peça a sua vida como um pagamento. Mas o interessante é que esse método de Deus trabalhar aqui revela 2 coisas muito importantes que nós podemos perceber ainda nos nossos dias. Como Deus livra as pessoas do cárcere. Como Deus trabalha para que as pessoas sejam livres de aprisionamentos, sejam eles espirituais, emocionais, financeiros, relacionais. Como é que Deus trabalha?
Nessa narrativa, Deus usou um terremoto para falar com alguém que era improvável, alguém que não merecia, talvez, dentro dessa linguagem cultural, receber a mensagem do Evangelho, porque ele não era judeu. Mas Deus trabalha de uma forma tão extraordinária, que mesmo quando nós não compreendemos o que está acontecendo ao nosso redor, no caso um terremoto, abrindo todas as grades da prisão, Deus está trabalhando para libertar-nos do cárcere. Qual é o cárcere que te trouxe hoje aqui? Para algumas pessoas pode ser o cárcere da enfermidade. Para outras pessoas pode ser o cárcere do relacionamento destrutivo, tóxico. Para outras pessoas pode ser o cárcere da negatividade, de você olhar para dentro de você e não conseguir ver nada de bom, nada de positivo. Para outras pessoas pode ser o cárcere da dívida. Sabe, quando nós compramos o que não precisamos para agradar alguém que nós não conhecemos, ou impressionar pessoas que nunca nem perceberam nossa existência, isso é um lampejo do cárcere que se impôs sobre a nossa vida. Talvez você, assim como esse carcereiro, está aprisionado por algo. Mas assim como esse carcereiro, Paulo, Silas e os demais prisioneiros experimentaram o milagre de Deus, hoje nós vamos orar e clamar ao Senhor pelo milagre de Deus também na sua vida, para que as suas algemas se quebrem, sejam elas espirituais, emocionais, financeiras, relacionais. Hoje nós vamos clamar ao Senhor para que Ele te visite de forma sobrenatural e você tenha uma experiência incrível com Deus. Mas tudo às vezes depende de como nós interpretamos as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Veja comigo o versículo 25. O versículo 25 nos diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Paulo e Silas estavam presos em Filipos, porque eles tinham proclamado o Evangelho e ministrado libertação sobre a vida de uma jovem que era prisioneira e fazia adivinhações por onde ia. Eles foram presos, açoitados, estavam em sofrimento, em um ambiente que era inóspito, terrível, eu posso dizer. Mas olha só como esses homens encaram o ambiente terrível. O versículo vai nos dizer que eles estavam orando, cantando louvores a Deus e ministrando a palavra, porque os outros prisioneiros ouviam o que eles estavam fazendo. Quando nós estamos enfrentando esses aprisionamentos, a nossa primeira tendência é baixar a cabeça, olhar para o chão, se entristecer, esquecer quem nós somos em Cristo, esquecer quem Cristo é, esquecer o que o Senhor pode fazer em nós e através de nós. Quando nós passamos por algum tipo de aprisionamento, quando nós vivemos esse cárcere, a nossa primeira tendência é reclamar, é murmurar, é desfazer das coisas. Eu digo nossa, porque eu me percebo muitas vezes fazendo isso. Muitas vezes eu me percebo fazendo isso. E eu olho para a realidade da minha vida e eu começo, nossa, mas está ruim demais. Nossa, mas está tudo desmoronando ao meu redor. E agora, o que eu vou fazer? Qual caminho? Que decisão eu preciso tomar? Como é que eu vou mudar esse cenário? Como eu vou mudar esse quadro? Isso começa a me empurrar para baixo. E eu começo a me sentir menor do que eu já sou.
E olha que não é um grande esforço, né? Me sentir menor do que eu já sou, porque eu já sou pequeno. Me sentir menor do que eu já sou, não preciso fazer muito esforço, não. Então é muito mais fácil reclamar do que orar, louvar e proclamar o Evangelho. Mas Paulo e Silas, mesmo depois de açoites, mesmo depois de serem desprezados por toda a cidade, mesmo depois de serem julgados injustamente, mesmo depois de serem aprisionados, olha o que eles estão fazendo, gente. Estão orando, louvando e proclamando o Evangelho. Como é que você tem reagido em meio às prisões? As prisões que o contexto nos impõe. Ou vai me dizer que às vezes você não se sente prisioneiro dentro da própria casa agora? Você torce para ter que ir ao mercado ou fazer alguma coisa, porque você precisa ver gente, você precisa ver coisa diferente, você precisa ver árvores, você precisa sentir um cheiro diferente do que o cheiro da tua casa. Você se sente prisioneiro. Mas nesse sentimento, com esse sentimento brota em você, nasce em você uma postura de oração. No meio desse sofrimento, no meio dessa angústia, nasce, brota em você uma postura de louvor a Deus. No meio dessa angústia, dessa luta, brota em você uma necessidade gigantesca de proclamar o Evangelho a outras pessoas. Mas pastor, como é que eu vou fazer tudo isso? É só começar. Não precisa de estratégia não, só começa. Coloca o joelho no chão, ou fecha os teus olhos onde você estiver e fala com Deus. João capítulo 4, versículo 23 e 24 vai dizer que Deus procura homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Para mim, parece que esse versículo está me dizendo que Deus tem uma expectativa que os seus filhos, que as suas filhas o busquem continuamente através da oração, em espírito e em verdade. Mas o que a gente faz? Reclama, olha para o chão, pensa na destruição, pensa no terremoto, puxa a espada, se desespera, fica ansioso, não entende nada e por não entender nada, não entrega tudo nas mãos de Deus. Se desespera porque talvez a nossa esperança esteja voltada única e simplesmente para a nossa realidade visível. Quando na verdade Colossenses capítulo 3, do versículo 1 a 5, vai nos estimular a manter os nossos olhos, a nossa mente, tudo aquilo que nos cerca no alto. Olhar para o céu. Depositar a nossa esperança no reino de Deus. Como é que tem sido a sua perspectiva? Do carcereiro é extremamente negativa. Extremamente negativa. Mas existe uma outra perspectiva. Versículo 27. Nós percebemos que o carcereiro, ao despertar do sono, vendo as portas da prisão abertas, puxou da sua espada e ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo,
prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Essa outra postura é ensinada por Paulo ao carcereiro. Paulo estava no meio do cárcere, mas ele estava vendo tudo na dimensão espiritual. Ele estava, na verdade, esperando o agir de Deus, e o agir de Deus se manifestou. Mas o carcereiro, como nós, via tudo numa dimensão natural, carnal, material. Então Paulo, Silas apontam para ele uma grande verdade com uma palavra de esperança. Tudo inicia com um grito. E esse grito ecoa nessa prisão. Pare! Não faça nada contra você mesmo. Estamos todos aqui. Aquele carcereiro trêmulo, sem saber o que está acontecendo, titubeando, vai tropeçando em meus escombros, chega até Paulo e Silas e fala de joelhos: o que eu posso fazer para ser salvo? Olha que coisa incrível. Quando ele descobre que o que Paulo e Silas estão fazendo é adoração, é proclamação, é devoção, é busca por Deus, ele descobre também que é isso que ele precisa para a sua própria vida. E é interessante que ele está lá ouvindo a todo esse tempo. Observou isso? Ele está lá ouvindo a todo esse tempo as orações, está ouvindo o louvor, está ouvindo a ministração da palavra, mas enquanto não acontece o terremoto, ele não se rende. Infelizmente, alguns de nós só nos renderemos ao Senhor completamente quando o terremoto vier, quando a tempestade se levantar, quando as dificuldades tomarem uma proporção tão grande que fugirão do nosso controle. Infelizmente, alguns de nós só se renderão, só estarão de joelhos diante do Criador do universo quando passarem por dificuldades, quando passarem pela luta, quando passarem pela dor. Mas hoje, eu queria que você interpretasse tudo o que está acontecendo ao seu redor como Paulo e Silas. Talvez você agora esteja como o primeiro momento do carcereiro, interpretando tudo de forma destrutiva, depreciativa. Mas eu queria te desafiar hoje a olhar como Paulo e Silas. Saindo desse lugar, ou desligando esse culto hoje, e pensando: o que eu posso fazer para expressar adoração? O que eu posso fazer para melhorar a minha vida de oração? O que eu posso fazer para proclamar o Evangelho do Senhor? O que eu posso fazer para mudar a minha visão, que tem sido extremamente negativa ao longo da minha vida inteira? Hoje, mais à tarde, eu estava conversando com a minha mãe
e por acaso nós começamos a falar sobre tudo que ela recebeu de informação e de ensino ao longo da vida dela, desde criancinha. E a minha mãe foi a última bebê lá da casa dos meus avós. E de 11 filhos, então ela não teve muita atenção, assim, como geralmente a raspinha do tacho tem, né? O último bebê. Quem cuidou dela foram as suas irmãs. E todas as vezes que ela ia falar alguma coisa, geralmente ela ia falar na hora do almoço, como todo mundo estava reunido, ela sempre ouvia uma palavra: fica quieta que você só fala besteira. E essa palavra entrou na mente dela e se transformou numa crença, numa verdade limitante. E é interessante porque até hoje a minha mãe tem certa dificuldade para se expressar. Para ela falar, ela demora bastante, porque ela sempre acha, na verdade, que o que ela vai falar é algo que não agrega na vida de ninguém. E hoje nós tivemos uma conversa muito boa sobre isso. E eu lembrei a minha mãe quem ela é em Cristo Jesus. E eu queria lembrar você que talvez está aprisionado por crenças limitantes, quem você é em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, de acordo com Romanos 8, você é mais que vencedor. Em Cristo Jesus, de acordo com Isaías 49, você é lembrado por Deus, porque Ele escreveu o seu nome na palma da mão dele. João, capítulo 4, vai nos dizer que você é amado, é o objeto do amor de Deus. Romanos, capítulo 8, ainda vai nos dizer que nada te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura, nem coisas do presente ou do porvir, nem perigo, nem espada, nem fome, nem nudez, nada te separa do amor que está em Cristo Jesus. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 7, vai dizer que você antes era servo, mas através de Cristo você é filho. Você é filha de Deus. Portanto, herdeiro do reino de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, eu queria que você lembrasse que esse mesmo terremoto que libertou a vida do carcereiro, porque os demais prisioneiros ficaram lá, para que nada acontecesse contra a vida do carcereiro, hoje continua em uma escala que eu diria que pode ser gigantesca na sua vida, a libertar você de crenças que te impedem de desenvolver todo o teu potencial em Cristo Jesus. Mas sabe, depende muito de como você está vendo. No começo, o carcereiro só conseguia ver coisas terríveis, escombros, o cárcere aberto, a sua morte iminente. Era só isso que ele via. Mas ao encontrar-se com Jesus, ele e os seus tiveram a bênção da salvação eterna. Olha que coisa linda. Ele teve a bênção da salvação eterna em Cristo Jesus. Por isso eu quero orar hoje por pessoas que se sentem aprisionadas. Pessoas que se sentem aprisionadas por crenças limitantes. Pessoas que se sentem aprisionadas em dívidas. Pessoas que se sentem aprisionadas de formas espirituais. Pessoas que se sentem aprisionadas de alguma forma. Pessoas que se sentem aprisionadas pela visão que têm de si mesmo.
que talvez recebeu uma palavra de alguém que até hoje continua aí, falando e falando e falando, você não pode, você não vai conseguir, você não pode contribuir, você não vai, porque você não merece. Nós vamos orar pedindo para que essas correntes, essas algemas se quebrem hoje, em nome de Jesus. E você se torne, ou faça, tudo aquilo que Deus tem já planejado para você. E você se encaixe na boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Se você é essa pessoa que está aqui hoje conosco, se coloca de pé onde você está e nós vamos orar juntos. Se você é essa pessoa e está aí do outro lado, eu vou pedir para você preencher esse link que está aparecendo aí para você. pibcuritiba.org.br/Jesus. Nós vamos te auxiliar, te ajudar, fazer uma oração por você, mas ainda mais, entrar em contato com você para te ajudar a caminhar ao lado de Jesus. Então preenche esse link, entra aí, pibcuritiba.org.br/Jesus e preenche um pequeno formulário que nós fazemos algumas perguntas só para te conhecer melhor. Não tem nenhum outro objetivo isso, é te conhecer melhor para fazer uma oração mais específica por você. Então, se você também deseja se libertar hoje e entender ou entregar a sua vida completamente nas mãos do Senhor, preenche esse formulário aí. Vamos orar pedindo ao Senhor que, assim como fez com esse carcereiro, faça conosco nas nossas limitações, nas nossas prisões, quebrando essas correntes e nos ajudando a vencer o cárcere, a sair do cárcere. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, obrigado por essa narração bíblica que revela, na verdade, a tua vontade e o teu querer. Obrigado, Senhor, porque ao olharmos para essa história, nos percebemos nela. Nos percebemos como o carcereiro às vezes, olhando para o mundo de forma depreciativa, destrutiva, negativa. Mas clamamos pela tua intervenção agora, Pai. Em nome de Jesus, que hoje seja uma noite de visitação do Senhor em nós. E que todas as algemas que foram colocadas em nós através de uma palavra seja quebrada em nome de Jesus. Através de algo, de uma má intenção seja quebrado em nome de Jesus. Que todo vício, que todo pecado, que todo aprisionamento caia por terra e seja quebrado em nome de Jesus. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor mude a nossa visão de mundo, assim como mudou a visão de mundo desse homem. Que o Senhor implante em nós a mesma percepção de Paulo e Silas, que mesmo em meio às lutas, que mesmo em meio ao encarceramento, louvavam, oravam, proclamavam a santa palavra de Deus. Que seja assim conosco, em meio às lutas, dores, batalhas, adversidades da vida. Deus, que em nome de Jesus a tua unção venha sobre nós, Espírito Santo de Deus, e nos tornemos instrumentos para a honra, louvor e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Se coloca de pé todos agora e vamos adorar o nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua
paz. Tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Amém, amém, que o Senhor te abençoe e te acompanhe. Que seja como essa canção, porque quando a gente escolheu essa canção era justamente para abençoar vocês que estão aqui e você que está do outro lado. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que te dê um ótimo resto de semana e que a bênção seja com você por todos os dias da sua vida. Amém. Deus abençoe. Até a próxima quarta.